Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Como promessa de dívida, estamos aqui para a parte 2 da aula de exercícios sobre a aula 4, vencimentos e vantagens, horário de serviço e frequência e férias. Então vamos ver exercícios sobre essas coisas aí. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like. Para quê, professor? Para que o YouTube entenda esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas que estejam procurando esse assunto aqui, né? Outras pessoas que estejam querendo se preparar para esse concurso. Então, faça isso, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, vamos aumentar essa corrente aí. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Decreto-Lei é o Estatuto e Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto. E veremos na aula de hoje exercício sobre a aula 4. Exercício sobre o quê? Horário e frequência, vencimentos e férias. É isso que vamos ver aqui nessa aula de exercício, parte 2, hein? Já vimos a parte 1. Vamos lá. Ano 2014, FGV, TJ Rio, Técnico Atividade Judiciária, esse mesmo concurso que vocês vão fazer agora. Vamos lá. Conforme dispõe as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro e de seu regulamento, Roberto, o servidor público atendendo ao chamado da administração, requereu o gozo de férias para o mês de janeiro do ano seguinte. Feito o requerimento, deferido pela administração, apressou-se em comprar pacote turístico, ajustando a viagem para o mês designado para suas férias. Faltando 15 dias para o início da fruição, sua chefia imediata lhe comunica o impedimento do gozo de férias, em razão de imperiosa necessidade do serviço. Nesse caso, a administração A. Não poderá impedir a fruição do período de férias depois de deferido o pedido. B. Pode impedir o gozo de período de férias já deferido, desde que o faça 30 dias antes do início da fruição. C. Pode impedir o gozo de férias em qualquer circunstância. D. Pode impedir o gozo de férias já deferidas se demonstrada a imperiosa necessidade do serviço. E E. Pode impedir o gozo de férias de servidor estável, ainda que diante de calamidade pública. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, pausou, fez? Então vamos resolver. Qual é a norma? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis e o seu regulamento. Então, é o Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479, as duas normas, hein? Vamos lá. Que a questão está querendo? O servidor público requereu o gozo de férias. Aí ele comprou as passagens lá para viajar e tal, beleza. Faltando 15 dias, a sua chefia imediata comunica o impedimento do gozo de férias, em razão de quê? Imperiosa necessidade do serviço. Nesse caso, a administração ela vai poder fazer o quê? A. Não pode impedir a fruição do período de férias depois de deferido o pedido? Certo ou errado? Vamos lá? Aqui vai estar errado. É claro que a administração ela pode sim interromper as suas férias. No caso de quê? Imperiosa necessidade do serviço. Foi o que ocorreu ali no caso concreto, né? Houve sim a imperiosa necessidade do serviço. Por mais que o servidor comprou as passagens, se organizou e tudo mais, houve a necessidade, imperiosa necessidade, que é a necessidade absoluta, então a administração chama o servidor de volta para trabalhar, né? Então isso daí está errado. É claro que ela pode sim chamar o cara para trabalhar de volta. Tá aí, no absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou admitido o seu parcelamento em período de 10 ou 15 dias. Essa necessidade imperiosa não é presumida. O chefe imediato ele vai ter que comprovar lá para o órgão de pessoal. Por meio de quê? Memorando. Ele vai ter que dizer o porquê que vai chamar o servidor para trabalhar nas suas férias. B. Pode pedir o gozo das férias já deferida, desde que faça de até 30 dias antes do início do período da fruição. Certo? Errado? Aqui vai estar errado, né? Nós vimos que não tem esse prazo de 30 dias. Ela pode sim chamar o servidor para trabalhar, desde que ocorra aquela imperiosa necessidade do serviço. Isso aí está errado. Não tem esse requisito aí
de 30 dias antes. Você pode ver que não tem nenhum requisito aí. Se ocorrer a absoluta necessidade do serviço, aquela necessidade imperiosa e inadiável, absoluta, ela pode sim chamar o servidor de volta das suas férias. Vamos lá. C. Pode impedir o gozo em qualquer circunstância, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Nós vimos que não é em qualquer circunstância, é num caso excepcional, aquela imperiosa necessidade do serviço. E o chefe lá da repartição vai ter que se justificar lá para o órgão de pessoal, por que está chamando o cara e qual é essa necessidade imperiosa, né? Vamos lá. Daí, no absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou ser parceladas em períodos de 10 ou 15 dias. Essa necessidade imperiosa tem que ser comunicada imediatamente pelo chefe da repartição ao órgão de pessoal por memorando. D. Pode impedir o gozo de férias já deferidas, se demonstrar a imperiosa necessidade do serviço. Certo ou errado? Aqui vai estar correto. É exatamente isso que estamos vendo aí nas assertivas anteriores. Pode sim a administração impedir o gozo das férias já deferidas, se demonstrar a imperiosa necessidade do serviço. Exatamente isso. Está aí mais uma vez, né? No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas e o seu gozo parcelado em períodos de 10 ou períodos de 15. Você pode parcelar lá em 3 períodos de 10 ou em 2 períodos de 15. Ou interromper as férias, né? No caso de absoluto interesse do serviço, que não é presumido, o chefe da repartição vai ter que se justificar lá para o órgão de pessoal por memorando. É isso que está falando aí. E não pode impedir o gozo de férias de servidor estável, ainda que diante de calamidade pública. Certo ou errado? Aqui vai estar, obviamente, errada, né? É claro que ela vai poder impedir se cumprir aquele requisito importantíssimo lá, imperiosa necessidade do serviço. Então, é errada. Resposta, letra D. Próxima, 2013, CEPERJ, órgão CEPLANG RJ. As reposições por servidores públicos à Fazenda, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, ocorrerão, em regra geral, em parcelas mensais não excedentes em relação ao vencimento. A que? Quando é que vai poder ser descontada mensalmente lá? Não excede a quanto? A 10ª parte. B, a 20ª parte. C, 30ª parte. D, 40ª parte. E E, 50ª parte. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1. Vamos responder. Qual é a norma? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro, que é o Decreto-Lei 220. Só o Decreto-Lei, hein? E o que a questão está querendo? As reposições à Fazenda Pública ocorrerão em parcelas mensais não excedentes a quanto? Quanto que a administração pública vai poder descontar lá do seu salário? Até a 10ª parte? Certo ou errado? Aqui vai estar correto. É exatamente isso. A questão, mais uma vez, veio facilitar a nossa vida aí na primeira assertiva. Então, a administração pública ela vai poder descontar até a 10ª parte em parcelas mensais. Quando? No caso de reposição e indenizações à Fazenda Pública, segundo o Estatuto dos Funcionários, né? Decreto-Lei 220. Vamos aqui. Tá aí, Decreto-Lei 220. As reposições e indenizações à Fazenda Pública far-se-ão em parcelas mensais não excedentes à 10ª parte do vencimento, até 10%, salvo no caso de má-fé, que não admite parcelamento, o cara vai ter que pagar. Se de boa-fé, pode parcelar até 10% dos vencimentos mensais, né? Se for de má-fé, aí não tem como parcelar, tem que pagar tudo de uma vez. O decreto 2479 ele vai acrescentar mais algumas coisas, vai falar que far-se-ão em parcelas mensais e consecutivas, não excedentes à 10ª parte dos vencimentos e proventos da aposentadoria, né? Então, se ele se aposentar, ele vai continuar pagando. Então, aí do lado embaixo, nós temos o que a jurisprudência vai nos dizer a respeito disso. Como isso aqui é uma prova de legislação específica, esse conteúdo cai em legislação específica, acredito que o CESP não vai adentrar nisso aqui. Se estivesse lá no conteúdo de direito administrativo, aí poderia sim cobrar, que é a jurisprudência dominante a respeito do assunto. Mas, como veio em legislação específica, vamos nos ater ao que está dizendo na norma. Vocês viram que na questão caiu exatamente como está na norma.
A jurisprudência dominante vai dizer o quê? Que se o erro for da administração e o servidor estiver de boa fé, as parcelas que a administração pagou indevidamente, o funcionário não vai ter que devolver. Os efeitos, a administração vai cortar o que estiver pagando indevidamente e os efeitos serão para frente, ex nunc, né? O servidor não vai ter que devolver. Por quê? Porque ele estava de boa fé, né? Nós demos um exemplo lá na aula. Se você não viu, está aqui no card, é só ver lá. Então, é isso aí, é a jurisprudência dominante. E quando isso ocorrer, vai ter que ter um PAG, né, para apurar a boa-fé ou a má-fé do servidor, em respeito ao princípio do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Então, tem que ter um PAG que vai dizer se o cara está de má-fé ou de boa-fé. Se má-fé, ele tem que devolver. Se boa-fé, aí não tem que devolver nada. Então, vocês veem aqui no card. Como eu falei, isso aqui não deve cair. Atente-se ao texto da lei. Por quê? Porque está na parte de legislação específica. Muito cuidado com isso. Então, vamos lá. B, 20ª parte. Os descontos ocorrerão em parcelas mensais não excedentes à 20ª parte do vencimento. Certo? Errado? Aqui vai estar errado, né? Nós vimos que é até a 10ª parte. Isso aí está completamente errado. Letra C, 30ª parte. Também errado. É até a 10ª parte. Letra D, 40ª parte, 4 vezes errado. E letra E, 50ª parte, também está 5 vezes errado. Então, os descontos, no caso de reposição e indenização à fazenda pública, vão ocorrer em parcelas mensais não excedentes à 10ª parte dos vencimentos do servidor. Vai poder lá descontar mensalmente até 10% do vencimento do servidor, no caso de reposição e indenização à fazenda pública, segundo o Decreto-Lei 220. Tá aí? Vamos para a próxima. 2013, CEPERJ, CEPLAG, RJ, mais uma provinha aí. Analista executivo. Melvio, servidor estadual, é preso preventivamente por ordem do juiz da vara criminal. Durante o período em que durar o processo, até a condenação definitiva, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro, Melvio deixará de receber quanto? A metade dos vencimentos e vantagens. B, 1/3 dos vencimentos e vantagens. C, 2/3 dos vencimentos e vantagens. D, a integralidade dos vencimentos e vantagens. E C, 1/4 dos vencimentos e vantagens. A, B, C, D ou E. Pause, faça e acompanhe a resolução. 3, 2, 1... Bora responder. Qual é a norma? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro. Só o Estatuto, só o Decreto-Lei 220. E o que a questão quer? Melvio, que é o servidor efetivo lá do Estado do Rio de Janeiro, foi preso preventivamente. Durante o processo, até a condenação definitiva, ele vai deixar de receber quanto? Então, ele foi preso preventivamente, o processo continua, não transitou em julgado ainda. Então, ele vai deixar de receber quanto? A, metade dos vencimentos e vantagens. Certo, errado? Aqui vai estar errado, né? É claro que ele não vai deixar de receber metade. No caso de prisão preventiva, como não transitou em julgado, o processo está correndo, mas ele está preso. Mas o processo não transitou em julgado, ele vai deixar de receber 1/3. Se já tivesse transitado em julgado e ele tivesse sido condenado, mas continuado no seu cargo, ele deixaria de receber 2/3. Então, antes do trânsito em julgado, o processo está rolando, ele vai deixar de receber 1/3 apenas. Isso aí está errado, vamos ver aqui. Cadê, professor? Muita informação. Tá aí. O decreto-lei vai dizer o quê? Que o funcionário deixará de receber 1/3 dos vencimentos e vantagens durante o recolhimento à prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva. Foi o que aconteceu lá. Ele está preso preventivamente, não transitou em julgado, o processo está correndo, né? Ressalvado o direito à diferença, se ele for absolvido ao final, ele vai receber tudo que deixou de receber se ele for absolvido. B, vai deixar de receber 1/3 dos vencimentos e vantagens. Certo? Errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso que vimos agora há pouco. Vamos lá. Certinho? Exatamente isso que vimos, né? Decreto-Lei 220, o funcionário deixará de receber 1/3 dos vencimentos e vantagens quando recolhido à prisão por ordem judicial não decorrente de decisão definitiva. Ele está preso preventivamente, então vai deixar de receber 1/3. Por quê? Porque o processo não acabou, o processo está correndo. Se ele for absolvido, ele vai receber tudo o que deixou de receber.
Então, letra B é a correta. Vamos ver as demais, né? C vai perder 2/3 dos vencimentos e vantagens, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê, professor? Porque ele perderia 2/3 se ele já tivesse preso definitivamente. Se o processo já tivesse transitado em julgado, aí sim ele perderia 2/3 dos vencimentos e vantagens, se ele não tivesse perdido o cargo, obviamente, né? Então, por isso está errado. Ele está preso preventivamente, então ele vai perder só 1/3. Aí está dizendo 2/3, está errado. D, vai perder a integralidade dos vencimentos e vantagens, certo, errado? Aqui está errado, né? Ele perde só 1/3. Errado. E E, vai perder 1/4 dos vencimentos e vantagens, certo, errado? Obviamente que está errado, né? Ele perde só 1/3. Então, resposta letra B. Tá aí mais uma vez o quadro, deem um print ou baixem aqui na descrição do vídeo. Tá aí a resposta. Então, pessoal, terminamos mais uma aula de exercício. Abordamos bem aqui nessas duas aulas de exercício o conteúdo visto na aula. Então, vamos quebrar o CESP lá no dia da prova. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas lá no Instagram, @legislação. Lembrando que aqui na descrição do vídeo está o slide dessa aula aqui. Próxima aula, aula teórica, aula 5, hein? Não vá perder. Então, pessoal, fico por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.